Olá, olá, aqui Carlos David, psicólogo e coach Clinic, e vamos falar de que hoje? Hoje nós vamos falar de um tema extraordinariamente importante, porque nós vamos estar falando da fé com prazo de validade. Sim, fé com prazo de validade. Então, acho que nós necessitamos entender muito bem isso, porque pode ser um grande problema para nós que causa desilusão, frustração, mas falamos disso depois da vinheta. Olá, já voltamos aqui, como eu disse antes, Carlos David, psicólogo e coach Clinic. Eu sou o fundador de Psicofé, um espaço onde nós falamos de fé, pura fé, sem exigência religiosa, isso é fundamental. E o tema de hoje? Estamos falando de uma fé com prazo de validade, fé com prazo de validade. Todos nós sabemos que alimentos, remédios e tantas outras coisas para o consumo pessoal, de repente tem prazo de validade. E o que acontece quando esse prazo de validade se cumpre? Obviamente que a coisa já não funciona mais. É um alimento, de repente, que já não é bom, um remédio que já não funciona e até pode ser tóxico, pode fazer mal em lugar de fazer bem. Tudo por quê? Porque passou o prazo de validade. Ok. Agora, de onde eu tiro essa ideia? Numa oportunidade, estava Jesus com seus discípulos e aconteceu uma situação bem importante. Uma pessoa que estava com seu filho gravemente atormentado foi pedir para os discípulos que o curassem. Segundo a história, nós encontramos nos evangelhos relatada que esse menino estava endemoniado, como se falava naquela época. Muito bem. Mas o que aconteceu? Não houve solução. Não houve solução. Eles não conseguiram fazer nada e de repente aparece o mestre da fé, aparece Jesus e o homem, pai do menino, diz: "Oh Jesus, eu vim aqui, o que aconteceu? Fui para teus discípulos." A questão de que eles não conseguiram fazer nada, não puderam fazer nada. O mestre da fé ficou muito bravo, inclusive chamou de pessoas incrédulas, perversas, e que ele tinha que suportá-las, sofrê-las. Então, em seguida, mandou que o pai trouxesse o menino. O menino chegou, o pai chegou, ele repreendeu o mal e o menino ficou perfeitamente bem. Mas logo, os discípulos foram falar com ele assim em privado e disseram: "Mestre, por que nós não pudimos? Nós não conseguimos." Claro, eles nunca imaginavam a resposta do mestre da fé: "Por causa da sua pouca fé. Porque se tivesses fé como um grão de mostarda, assim pequenininho, moverias as montanhas. Diria para este monte: sai daqui, lança-te lá, e nada seria impossível." Pouca fé. E por isso eu falo de fé com prazo de validade. Por quê? Porque quando os discípulos foram fazer a oração, enfim, para que esse menino ficasse curado, eles tentaram. Uma vez, duas vezes, três vezes, pronto. E acabou. E depois se declararam vencidos. Por isso eles disseram para o mestre da fé: "Por que nós não pudimos?" Pronto, nós não podemos. Quando você diz "eu não posso", começou a sua derrota. Quando nós dizemos que isto nós não podemos, ou talvez, ou eu gostaria que acontecesse tal coisa, então já começou a se abrir a porta do fracasso, da derrota, da frustração, da desilusão. Por quê? Porque a fé não pode ter prazo de validade. Ou seja, você está atravessando neste momento uma situação grave.
triste, angustiante. Pode ser uma doença, pode ser uma questão de dívida, pode ser uma questão de desemprego, pode ser uma questão de que perdeu a empresa. Enfim, a situação está triste, está brava, está difícil. E de repente você confia e, ok, ora para Deus, reza, vai para a igreja, escuta o pastor, o bispo, o padre, seja quem for, e pronto. Mas você luta um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e chega um momento que não, acabou. Isso quer dizer que você mesmo, sem querer, colocou um prazo de validade para a sua fé. Qual é a fé poderosa, a que funciona, a que conquista? Aquela que não tem prazo de validade, aquela que está apoiada simplesmente em eu posso, eu quero, eu consigo. Eu posso, eu quero, eu consigo. E persevera, batalha, trabalha, conquista cada dia, passo a passo, poder chegar até onde você quer chegar. Quando há essa classe de fé, quando há essa classe de perseverança, de insistência, alguém diz, olha, isto não funciona, olha que isto não dá mais, você mesmo escuta na sua mente aquelas frases derrotistas, não, isto não dá mais, não vai dar certo, eu sabia, etc, etc. Então, pode parar de fazer tudo porque nada vai dar certo. Por quê? Porque a fé é a certeza do que se espera. Isso não precisa estar pedindo, rogando, suplicando, esperando que Deus faça um milagre. Não. A fé parte de nós mesmos, está aqui em nossa mente. Por quê? Porque não há outro território onde a fé possa ser desenvolvida que não seja aqui. Na nossa mente, nos nossos pensamentos, o que nós determinamos, o que nós queremos. De repente é uma doença e você parte da base, eu estou curado, eu estou bem. Mas os sentidos físicos que dizem, o contrário, porque a dor está aí, o problema está aí, o impedimento, mas como sua fé não tem prazo de validade, você não olha para isso, você insiste, eu estou bem. E porque eu estou bem, que eu creio que estou bem, eu parto dessa base, eu vou lutar até que isso se materialize. Nós não nos damos conta disso, mas seres humanos somos tremendamente poderosos, porque nós também materializamos coisas. Claro, quantas coisas na vida você imaginou fazer e conseguiu. Você partiu da base simplesmente da imaginação, depois acreditou que isso que imaginava podia dar certo, você batalhou e conquistou. Ou seja, você materializou aquilo que de repente era simplesmente uma ideia. A história da humanidade está cheia de grandes avanços em todas as áreas da vida a partir disso, de uma imaginação, de uma fé nisso que se pensou e um trabalhar e conquistar, alcançar com uma fé sem prazo de validade. Então, para finalizarmos, está sofrendo por algo, lamentando, chorando, decepcionado. Tem pessoas que de repente pensam, eu não tenho sorte, eu já nasci assim, já toda a minha vida foi assim, minha família foi assim, nada dá certo para mim. Ou talvez até se sente culpada, condenada, condenado. Não, porque eu não cumpri com isto, eu não cumpri com aquilo, e então por isso. E você mesmo, sem querer, se justifica. Você mesma está justificando o fracasso, a derrota, a tristeza. Então, se for assim, jogue tudo isso fora. Jogue tudo isso fora. Assim de simples, jogue tudo isso fora e comece a crer que você pode. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque eu tenho absoluta certeza de que Deus quer seu bem, meu bem, nosso bem. Do contrário, ele não teria dito, para aquele que crê,
tudo é possível. E não importa se aquele que crê é judeu, é cristão, é isto, aquilo e o outro. Você crê? Então, para você é possível. Agora, é um crer sem prazo de validade. Perseverar, insistir, não olhar para aquilo que os nossos sentidos físicos mostram, sino para aquilo que a nossa fé diz. E a nossa fé diz que nós podemos. E quando você realmente pensa que pode, se convence que pode, então você conquista. E não precisa mais de nenhuma outra coisa que não seja a sua fé, a sua poderosa e maravilhosa fé. Se gostou do conteúdo, eu convido você a me seguir, me acompanhar e se inscrever aqui no nosso canal Psicofé TV. Será um prazer poder estar contando com a sua companhia, a sua inscrição, e eu sempre estarei colocando tudo aquilo que seja mais relevante, mais importante e que ajude você a perseverar e conquistar seus objetivos de felicidade através da fé sem exigência religiosa. Enquanto isso, meu abraço de fé